Já destaquei aqui agora há pouco, o senhor tem uma caminhada já nisso. O senhor já viu de tudo e mais um pouco no processo político, né? Já conviveu. Me diga uma coisa, o que acontece com a cabeça da criatura que muitas das vezes compartilhou com o senhor determinados pensamentos, ou quando estava nas mesmas mesas, ouvia tudo isso que o senhor acabou de compartilhar com a gente. E aí, quando o caboclo pega a caneta, seja ele qual seja, seja no parlamento, seja no executivo, ele parece que esquece de tudo. O que acontece no meio do caminho? Será que é algum feitiço amazônico que, enfim, que nesse percurso entre o caboclo ser eleito e já com a caneta na mão, depois tudo muda, né? Porque nós estamos estagnados. Manaus é a sexta cidade mais rica do Brasil, ou seja, a grana não nos falta. Nós estamos, nos últimos 2 anos, tivemos superávit de arrecadação no Estado. A Prefeitura também elevou o seu faturamento de 2021 para 2022. É muita grana, são bilhões. Né? O Estado está para mais de 20 bi, a Prefeitura está batendo 6 bi, 6 bi e meio. Nós temos aqui equipamentos tecnológicos modernos, né? Temos uma internet lenta, mas nós temos internet, nós estamos conectados com o mundo. Mas por que nós vivemos ainda como uma província? Por dois motivos principais. A visão, muitas vezes medíocre, atrasada, provinciana, que predomina nas nossas elites. Não é que todos os membros da elite sejam provincianos, atrasados e medíocres. Mas, em regra, nós temos uma elite que é acomodada, se acomodou ali nas tetinhas da vaca da Zona Franca e não prospectou como uma verdadeira elite de desenvolvimento os novos caminhos. O segundo motivo é de caráter, de princípios. Entrar na política pensando em ficar rico já é um erro muito grande. Se você, na sua proposta política, na sua caminhada política, você diz que vai agir de uma maneira, você tem que ter a coerência de agir dessa maneira. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa fenomenal, não me considero uma pessoa excepcional, mas nunca na minha vida eu aceitei uma propina de um empresário para facilitar um negócio. Eu fiz alguma coisa absurda, excepcional, eu só cumpri um mandato de honestidade que eu recebi de meus pais. O que é seu, o que não é seu, não é seu. E você não pode, em algum momento, ir além do seu salário. Você, Ivan, tem aqui o seu salário, você tem o seu faturamento do seu programa, ela tem. Todos nós temos que entender que o político ele é um representante das pessoas que lutam na sociedade para sobreviver com honestidade. Pessoas que têm enormes dificuldades. Se o político se dissocia disso, ele vai para a ganância, ele vai para as facilidades do poder. E aí existe aquilo que está no Pai Nosso, as tentações. Tentação não é só da ordem da sexualidade, da ordem do campo de relacionamento pessoal. A tentação é a tentação, por exemplo, de eu receber propostas e aceitá-las. Achar que é normal ganhar 10% de um contrato, ou ter um laranja para cá, um laranja para lá, beneficiar meus filhos, montar negócios para meus filhos, para minha família. Nenhum filho meu tem negócio, nenhum parente meu, daqueles que foram forjados na nossa família, sustentados por mim e minha esposa, ou minha ex-mulher que já faleceu, nenhum deles teve facilidade. Minhas netas pegam ônibus. Quando o político se afasta da vida real da sociedade, quando eles se acham ser acima, uma classe política, aí as coisas pegam. Primeiro que nós não somos classe. Pode ter classe de radialista, de jornalista, de médico. O político é representante da sociedade, é missão, é serviço. E a sociedade precisa escolher melhor os políticos, entender quem tem pensamento e firmeza. Muitas pessoas sérias deixam de entrar na política. Eu já fiz vários convites para pessoas que eu sei que seriam excelentes vereadores, deputados, mas eles se afastaram. Eles temem entrar na política e serem alcunhados de corruptos, de ladrões. Então vamos entender que a gente séria, vejam Pedro Simon, que foi governador do Rio Grande do Sul, um homem de uma reputação ilibada, já doou todos os seus bens em vida.
desapegado aos bens. Doou para os seus filhos, doou para a Irmandade Franciscana a qual ele pertence. Pouca gente sabe disso aí do Pedro Simon, desse comportamento dele ético, né? Teria direito a 2 aposentadorias de ex-senador e de ex-governador, abriu mão de uma delas. A gente tem que entender que há pessoas... Você vê o ex-presidente do Uruguai, o Mujica, um exemplo de simplicidade, um camarada que ainda mora num sítiozinho simples. A gente precisa... A grande reforma política no Brasil, Ivan, não é esquerda contra direita e direita contra esquerda. É vergonha na cara. É entender que você não é dono do mandato. O mandato é do povo. Mas também exige uma contrapartida. O Jefferson falava isso. O povo precisa compreender que ele é dono do poder. No dia da eleição, Praciano gostava de falar muito isso, todos somos iguais, do mais rico ao mais pobre. É o dia em que o poder volta para a sociedade, para a população. É o dia da libertação. É o momento do povo dizer, bom, esse chega, esse não cumpriu aquilo que ele prometeu, esse aqui não se comporta de maneira conveniente, maneira coerente com os valores e princípios que eu tenho. Como é que se pode ter um país com 95% de pessoas que se declaram cristãs e ainda ter manipulação política utilizando as igrejas e corrupção descarada, prometimentos não cumpridos, descarados, ano após ano, eleição após eleição? Ou nós somos cristãos que praticamos a nossa fé, ou nós somos simplesmente fariseus, nós somos pessoas que fingimos praticar uma fé. Então, esta coerência tem que ser pautada para o político, seja ele religioso ou não, porque tem político sem religião que é coerente, que é um político que realmente ele respeita a sociedade. Você e eu, e todos nós aqui, tivemos nossos pais. E há uma coisa de honrar o nosso pai. Nosso pai nos ensinou, não vá roubar, meu filho. Se o coleguinha perder uma borrachinha, devolva a borrachinha para o colega. Desde a nossa infância, a gente aprende os valores da honestidade. Esses valores têm que ser trazidos para a política. Você vai para a Alemanha, você vai para países mais desenvolvidos e até mesmo aqui na América Latina, no Chile, no Uruguai, que se desenvolveram politicamente melhor que os demais países da América Latina, é inconcebível, rouba mais faz. E agora a gente vive essa coisa, não, ele rouba, mas ele faz. Vinha do Maluf, o PT criticava e o PT agora também acha normal, rouba mais faz. Tem que acabar essa história do rouba mais faz, tem que fazer sem roubar. Político não precisa viver em mansão, político pode viver com mais simplicidade. Na minha casa, nós só temos uma diarista que vai 1 ou 2 vezes por semana, minha esposa trabalha, eu ajudo, os filhos colaboram, todo mundo arruma a sua cama, lava a sua louça. A gente é uma família, eu fui deputado 5 mandatos, não fiquei rico. E eu fico tão tranquilo, por que eu não posso lavar meu carro? Por que eu não posso ter uma vida menos luxuosa? Não quero dizer que o político não melhore o seu padrão de vida, que ele melhore o seu conforto, pode comprar um automóvel melhor, mas compre com o que é seu, não com o que é dos outros. São 15 horas e 54 minutos. Bom, a conversa vai embora. Se te deixar aqui, vira um podcast, mas a gente não tem mais tempo, né, Sueli? Eu quero agradecer a sua vinda aqui. Foi bom lhe ouvir. Acho que o espaço aqui está sempre garantido. A gente vai ter outras oportunidades para lá na frente, assim que sair do pré e a gente entrar no outro processo já para valer. E aí a gente reforça novamente o convite para o senhor voltar aqui e já falar de propostas, já falar de outras coisas que agora não pode falar, tá certo? Mas eu agradeço por ter aceito o nosso convite e colocar aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Ivan. Obrigado a você, a toda a equipe e a todos aqueles que acompanham a Rádio Viva, né? Uma rádio que está ganhando cada vez mais espaço, né? Carinho. E eu fico muito, muito alegre de poder compartilhar com você e com todos aqueles que sonham em ver o nosso país melhor, que acreditam que nós podemos deixar para os nossos filhos e nossos netos um país melhor do que recebemos. Atualmente está ao contrário. Talvez do ponto de vista moral, ético, social, apesar dos avanços da economia e da tecnologia, talvez o nosso país esteja pior do que o país dos nossos avós, dos nossos pais. Mas nós ainda temos tempo de consertar isso e cada um de nós tem que cumprir a sua parte. Tá certo. São 15 horas e 55 minutos, estamos chegando ao fim a mais um Fala Caboclo. Amanhã, a partir das 15 horas, estamos de volta. Até mais, fique agora com Conexão Viva. Até mais, até amanhã. Tchau, tchau.